Olha, 27 de julho é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Essa data comemorativa tem um objetivo, eu já falei aqui no comecinho, alertar os empregados, obviamente, os empregadores, os governos e também a sociedade civil para a importância de práticas que reduzam o número de acidentes e também doenças relacionadas ao trabalho. A gente já pode dividir tela aqui, né, que eu vou apresentar para vocês aqui, inclusive, o Dr. Márcio Coelho, que tem especializações na área trabalhista e também previdenciária. Aqui comigo também ao vivo no estúdio, professor Walter Arante. Obrigado, professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Toda quinta-feira o professor está aqui com a gente para falar de assuntos de carreira. Hoje a gente vai tentar mudar aí alguma coisinha. Mas você estava me falando que inclusive você fez aí já um trabalho com relação a isso, quando você fazer a auditoria. Bom dia, obrigado. Bom dia, Ranieri, bom dia a todos. Realmente, eu fiz em auditoria e quando eu auditava as empresas, uma das coisas que eu verificava era, através da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o número de acidentes da empresa. Porque isso gera problemas, às vezes, com o fornecedor, com o cliente, além, é claro, né, está prejudicando os empregados, mas também um número muito grande de absenteísmo na empresa, afastamentos. Então, é uma série de problemas decorrentes de acidentes no trabalho. Então, é um ponto muito importante. Doutor Márcio, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, dividindo as suas experiências e seus estudos. E para falar desse assunto tão importante, não somente no dia de hoje, obviamente que hoje é um dia D, né, vamos dizer assim. Mas essa questão da gente se importar ali com essas questões envolvendo os acidentes de trabalho, isso tem que ser discutido todos os dias nesse meio corporativo em que a gente vive. Bom dia, obrigado. Bom dia, Ranieri, é um prazer falar com você e com o Walter também sobre um assunto que é praticamente desconhecido, né? Mas que realmente os números são avassaladores. No ano de 2022, nós tivemos, de acordo com o Ministério do Trabalho, 612 mil acidentes comunicados. Se nesses acidentes comunicados formos adicionar os acidentes que não são comunicados, o número, no mínimo, dobra. Então, nós estamos falando aqui de 1.200.000 pessoas que sofreram acidente de trabalho no ano de 2022. É um número bastante expressivo, né? O que a gente pode dizer para quem está ouvindo a gente, o porquê disso aconteceu, né? O que leva aí esses acidentes? Tem algum perfil para isso? Tem. Na maioria dos casos, normalmente, os acidentes, uma boa parte deles, é causado por máquinas. E as máquinas causam lesões gravíssimas, amputações, fraturas. É a primeira na estatística dos acidentes. Depois vem alguns tipos de profissões que, devido ao esforço e ao movimento repetitivo, também sofrem doenças relacionadas com o trabalho ou lesões. Nós temos aí os enfermeiros, temos aí os digitadores, e há várias espécies de digitadores ou mesmo calculadores que sofrem de movimento repetitivo e têm a tendinopatia. Doutor Márcio, é interessante também a gente frisar, quando a gente fala dessa questão, não só de acidente de trabalho, né, mas de trabalhadores que adoecem ali durante, né, o seu período em que estão colaborando ali com a empresa, por exemplo. A gente tem ali, eu até falo, né, que tudo mudou ali depois da pandemia, né? A gente vive ali o pós-pandemia, fala-se muito ali sobre a questão da saúde mental, do burnout, né? Muitas pessoas vivem ali o burnout, mas a sensação que a gente tem, eu não sei se é essa mesma sensação de vocês, é que muitas empresas, elas falham nisso, né? Até numa questão ali de diagnóstico, né? Porque às vezes o trabalhador tá ali reclamando de algum problema dentro da empresa. Olha, eu não tô bem. Olha, eu tô avisando que eu tô isso, que eu tô aquilo. E a sensação que a gente tem é que muitas empresas acabam tapando ali o sol com a peneira e não dão tanta importância ali para fala e para o que o empregado está falando ali naquele momento, né? Parece que fecham os olhos muitas vezes. Ranieri, infelizmente é uma realidade, né? O trabalhador doente, às vezes, por um ambiente negativo ou agressivo à saúde dele,
fica com medo de falar para o superior hierárquico e está com aquele problema, com medo de ser dispensado. Infelizmente, essa possibilidade existe. Muitos empregadores, maus empregadores, ao invés de encaminhar o trabalhador que está doente em razão do ambiente de trabalho, ou mesmo qualquer tipo de doença, eles simplesmente mandam embora antes que se consume o encaminhamento para o INSS e contrata outro. Infelizmente, isso é uma prática muito comum no Brasil. Professor Walter, nesse trabalho que você fazia aí de auditoria, o que te chamava mais atenção quando você chegava numa empresa e você constatava ali algumas situações? Tem algo ali que você falava, nossa, mas isso daqui é assim? O que chamava ali a atenção? O que chamava mais atenção, o trabalho ele contemplava dois aspectos importantes. Primeiro era a observação. Você chegava na empresa, por exemplo, uma indústria, e você via ali as condições, às vezes os funcionários sem o IPI, né, os equipamentos de proteção individual, sem bota, sem luva, operando máquinas, né, um cheiro muito forte, alguma coisa assim. Então, a observação era muito importante. O segundo eram os relatórios do próprio RH, que está lá os livros da CIPA, que registram as ocorrências, né? Então, quando a gente verificava o livro e tinha um alto índice de ocorrência, chamava muita atenção, porque a empresa ela tem muitas consequências, ela está perdendo o profissional, ela sofre talvez um processo trabalhista, isso interfere na cadeia, no processo de fornecedor-cliente, os fornecedores estão auditando, e o clima dentro da empresa, né? Hoje fala, por exemplo, muito em ESG, que tem que melhorar essas condições dos profissionais, mas você tem que olhar os registros, né? E ali, às vezes, o relatório ele era muito contundente, digamos assim. Era muito contundente, que fazia com que a empresa repensasse as condições realmente. Doutor Márcio, a gente, né, como eu me coloco nisso aí também, porque várias vezes já me peguei falando dessa forma, mas o brasileiro ele tem ali algo muito cultural de falar assim, imagina, eu não vou processar porque isso não vai dar em nada, né, não adianta, isso aí é briga de cachorro grande, eu vou me meter ali, eu vou acabar sendo demitido e não vai dar em nada. Esse é um pensamento muito errôneo, né, de achar que não tem justiça para certas situações dentro ali da empresa. Ranieri, isso aí realmente existe. Mas isso aí, digamos assim, é a ponta do iceberg. A grande maioria dos trabalhadores desconhece por inteiro a lei de acidentes de trabalho. Não conhece, não sabe quais são os benefícios que essa pessoa que se acidentou teria direito. Por exemplo, amputação de um dedo, uma fratura de perna que não se consolida, isso daria direito a um benefício mensal do trabalhador, que não é pago pelo patrão, e sim pelo próprio INSS, mês a mês até o dia da aposentadoria dele. Então, é um benefício importante, o auxílio acidente de 50%. Muitos, a maioria não sabe o que é isso, infelizmente. O governo não divulga, né? É uma obrigação do INSS divulgar isso, porque se trata de uma obrigação social. Afinal, o INSS é composto das contribuições de todos os trabalhadores. E esses trabalhadores ficam absolutamente sem nenhum amparo da lei de acidentes do trabalho, e são vários os benefícios oferecidos ao trabalhador acidentado. Como eu falei no início, são 612 mil acidentes comunicados e pelo menos o dobro disso, pelo menos 612 mil que não foram comunicados. Então, nós temos aí 612 mil trabalhadores que se acidentaram, muitos deles teriam direito ao auxílio acidente, ao amparo da lei de acidentes de trabalho, mas simplesmente isso passa desconhecido, porque o trabalhador não tem a informação de que esse direito existe. Olha, 7 horas e 50 minutos. Eu estou conversando aqui com o Walter Arantes, nosso amigo que toda quinta-feira está aqui com a gente, com o Dr. Márcio Coelho, que inclusive tem especializações na área trabalhista e previdenciária. O Dr. Márcio Coelho é formado pela PUC São Paulo, em 1975, tem o seu escritório de advocacia em São Paulo, que carrega inclusive seu nome e foi fundado por seu pai, o Abílio Branco Coelho,
isso lá na década de 40. Foi presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil por 2 gestões. Foi por mais de 10 anos presidente do Instituto de Orientação Previdenciária e atual conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá, sempre com especialização voltada para a área Previdência Social e questões trabalhistas. É importante a gente deixar aqui claro no dia de hoje, então, que quem tiver alguma dúvida, né, quem deseja aí ter uma ajuda, uma assessoria jurídica, é importante procurar um especialista no assunto. E a gente pensa, né, toda causa trabalhista, nesse sentido, ela é uma causa ganha, né? O que o trabalhador tem que se matar ali, literalmente, para poder pegar provas, para poder ganhar uma causa, ele consegue ser assistido, o doutor? Ah, sim, com certeza. Em relação às questões trabalhistas, isso daí são relação do empregado com o patrão. Não tem nada que ver com acidente no trabalho. Acidente no trabalho é uma relação com o INSS. A Justiça do Trabalho está aí, sim, para ajudar, para amparar o trabalhador que é demitido, o trabalhador que tem os seus direitos malbaratados pelo empregador, horas extras e tudo mais. O que acontece? Acontece a mesma coisa do que acontece com o trabalhador acidentado. O empregado, às vezes, ele não tem, digamos assim, ele tem medo de entrar com uma reclamação trabalhista, mesmo que ele já está fora da empresa e foi dispensado, com o receio de que aquela dispensa poderia ter um efeito negativo na nova contratação dele, quando ele entra com uma reclamação trabalhista. Então, o receio é muito grande. E aqui fica, infelizmente, a perda de direitos em troca de, muitas vezes, nada. O trabalhador continua desempregado, não entrou com uma reclamação trabalhista e tudo fica por isso mesmo. Isso acontece muito, Ranieri. Não, eu escuto isso diariamente, né? Eu não vou processar ali a empresa, senão eu vou ficar sujo e ninguém vai querer me contratar depois. Isso não necessariamente ali envolvendo acidente de trabalho, alguma outra situação, mas qualquer trabalhador tem esse medo. Não vou processar a empresa, porque senão eu vou ficar sujo ali na minha carteira, ou vou ficar sujo não sei aonde, e ninguém vai querer me contratar. É uma pena, né, que as pessoas pensem assim. Verdade. Outra coisa que eu quero ressaltar é que esse medo da perda do emprego aumentou com a pandemia, né? O desemprego está muito alto aí, enfim, tem uma razão de ser esse receio. Mas, por outro lado, também abrir mão de direitos que seriam garantidos a ele em troca de uma possibilidade de um novo emprego, que muitas vezes não se materializa, também não acho uma coisa muito boa, não. Professor Walter quer uma participação. Sim, eu queria fazer uma pergunta, doutor Márcio. O senhor acha que, historicamente, esse volume de acidentes ele vem diminuindo ano a ano ou não? A gente está numa crescente de acidentes. Como é que o senhor vê isso? Walter, infelizmente é o oposto. O número de acidentes de ocorrência em 2023 até esse mês, se comparado com 2022, está aumentando ao invés de diminuir, né? E aqui vai uma sugestão para a prevenção de acidentes do trabalho. Também a atuação do Ministério Público em punir aquela máquina naquela empresa que eles chamam até de comedora de dedo, porque não tem um equipamento de segurança, não tem um laser que impede a prensa de descer quando a mão do trabalhador está ali retirando uma peça ou por distração. O trabalhador distraiu, perdeu a mão. Então, isso tudo, infelizmente, continua. E os números são crescentes para esse ano, infelizmente. Já é tempo, né? Com toda essa tecnologia, o futuro já está aí, como a gente fala, né? Estão até inventando e discutindo carro voador. Então, assim, acho que já está na hora de começar a trocar essa máquina aí que come o dedo do povo, né, por algo aí mais tecnológico, né, um laser aí, alguma coisa que modifique isso daí, que não aconteça esses números absurdos que a gente vem vendo. Verdade, Ranieri, mas assim, essas empresas são empresas pequenas, com pouco recurso. Então as máquinas são máquinas mais desatualizadas, não tem segurança,
Enfim, e a realidade está aí mostrando que o número de acidentes esse ano está crescendo comparado com o mesmo período do ano passado. Doutor Márcio, eu quero te agradecer, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Volte todas as vezes que o senhor achar necessário, os microfones estarão abertos. Se tiver algum contato que você queira divulgar, uma arroba, fica à vontade para suas considerações finais. Quem quiser saber mais um pouco sobre acidentes do trabalho, o nosso site é www.advmcoelho.com.br. Quero agradecer a oportunidade que você nos dá, Ranieri, e um abraço para o Walter também. Até a próxima. Opa, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, doutor.